Bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Futuro. Por aqui, nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer hoje para criar um futuro mais saudável, significativo e feliz. Quer acompanhar os nossos temas ao vivo? Então segue a gente lá no Facebook e no Instagram, @Escritório do Futuro. Eu vou adorar ter a sua ilustre companhia. Um bom episódio, ótimas reflexões e boas práticas. Até mais! Boa noite! Olá, olá! Estamos aqui 20h20. Agora eu estou nessa brincadeira com os horários. Eu já tenho essa sincronicidade de olhar no horário sincrônico e nós vamos começar aqui no Escritório do Futuro também brincar com essa história do tempo, que a gente está muito apegado, 20h30, 21h em ponto. Não, aqui é 20h20, 11h11, 12h12, né, Aline? Né? Você tá entendendo o nosso ponto de sincronicidade. Então, bem-vinda, Aline, a Noah Wellness, bem-vinda, a mãe psicóloga, a Fabiana, psicoach, bem-vinda, meninas. E bem-vindos aqui, quem está entrando no Facebook, quem vai ver depois a gravação. Então, estamos quase aqui, inédito esse horário, né? Não gosto muito de fazer lives à noite, por N motivos, mas o principal é porque esse horário eu já gosto de começar a desconectar um pouco a mente, né? Entrar um pouco mais... fazer um pouco mais de introspecção, começar a me preparar para o meu descanso, olhar outros temas, outros assuntos, mas enfim. Depois de uma semana de férias, né, a gente vai revendo algumas coisas e fazendo o que é necessário. Porque aqui é mindful, mas é negócio, né? E a gente vai conciliando as coisas de forma que a gente possa trabalhar, mas que a gente possa ter esse bem-estar, esse work-life balance, né? Como eu tenho dito por aqui. E hoje, no nosso Diário do Futuro, nós vamos falar como estruturar a sua atuação profissional em Mindfulness. Por que eu estou fazendo essa live? Porque eu recebo bastante perguntas, né? Seja aqui pelo Insta, no direct, seja em mensagem no Facebook, seja no Instagram, no WhatsApp. Então, as pessoas vão me perguntando, tem dúvidas no dia a dia, porque também tem chegado instrutores de Mindfulness para a gente pensar o modelo de negócio, o modelo de comunicação, como comunica o trabalho de forma mais ética, de forma mais gentil, de acordo, alinhado com o que a gente se propõe em nosso trabalho, né, que é a base do Mindfulness. Então, eu resolvi hoje fazer essa live falando um pouquinho, e eu vou falar especificamente sobre Mindfulness, mas algumas coisas que eu vou falando aqui também servem para uma atuação com terapias, com yoga, enfim, para quem tem a intenção de fazer uma transição de carreira para atuar no desenvolvimento pessoal ou no próprio atendimento terapêutico, seja qual for a terapia que você se identifica, e aí é o ponto. Então, vamos lá? Então, eu acho que todo mundo aqui já está acompanhando o Escritório do Futuro, já me conhece, já sabe um pouco a nossa linha de trabalho, a nossa linguagem, né, o nosso pensamento, a nossa proposta de atuação no mundo com o marketing, com negócios e com a nossa conexão humana acima de tudo, né? Então, eu já vou direto ao ponto. E eu fiz aqui alguns apontamentos, né? Porque senão o tema é que eu gosto e aí a gente vai aqui se perder em uma hora falando muita coisa. Então, quero ser bem pontual e objetiva, como eu gosto de ser, mas trazendo conteúdo que faça vocês pensarem um pouco sobre alguns pontos que são importantes e que tenha também algumas luzes, né, aí para as ações de você.
de vocês. Então, a primeira coisa que eu acho que é primordial quando a gente quer começar a nossa atuação em mindfulness, ou, como eu disse, né, nesse aspecto cabem outras atuações. Professor de yoga, terapia, psicologia, mentoria, coach, o que você quiser. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que eu quero atuar em mindfulness? Por que eu quero atuar com a psicologia? Por que eu quero atuar com o Theta Healing? Por que eu quero atuar com o EFT? Enfim, a gente tem infinitas possibilidades hoje, né? Então, a primeira pergunta é o porquê. E esse porquê é extremamente importante, porque esse porquê vai te fortalecer em todo o seu caminho, né? Porque a gente fala muito sobre essa construção de uma vida com mais significado, com mais propósito, faça o que você ama, é gostoso trabalhar com o que a gente gosta, sim, mas também a gente tem um outro lado, né? Que é o desafio do dia a dia, é como você constitui a sua carteira de cliente, de paciente, é como você gerencia o seu negócio como um todo, é como você se dedica, como você consegue encontrar tempo para se dedicar para o estudo, para aprimorar a sua atuação, é como você encontra tempo nisso tudo para cuidar de si mesmo, porque se a gente está numa atuação para cuidar do outro, a gente tem que cuidar primeiro de si. Então, tem muitos desafios que a gente tem que lidar, e se você não tiver um porquê muito bem claro e você se conectar muito bem com isso, você vai desistir, né? Nos primeiros meses, você vai desistir, aí você vai achar que o problema é o tipo de terapia que você escolheu, ou a atuação que você escolheu, aí vai fazer uma outra formação, ou é o tipo de pessoa que você está atendendo, enfim, você vai encontrar N desculpas para justificar a sua mudança de rota. E aí a gente fica mudando, 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 e a gente nunca consolida, nunca estrutura um caminho. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro é: por que eu estou escolhendo ser instrutor de mindfulness? Quando você tiver isso claro, então você começa o seu caminho, começa a estruturar, né? E aí, depois que você tem isso claro, por que você quer ser um instrutor de mindfulness ou facilitador, como queira chamar, você vai para os passos iniciais. Os passos iniciais são prática pessoal, autocuidado, a sua experiência, a observação do que isso está trazendo de transformação para a sua vida. Então, a gente viver o mindfulness na nossa vida pessoal, para que a gente consiga se conectar cada vez mais com o que a gente pode e quer oferecer para o outro, né? Então, um curso de 8 semanas, né? Que é a jornada inicial, então a gente faz o programa inicial de 8 semanas, e aí você pode fazer vários programas, porque hoje a gente tem essa facilidade aqui, essa disponibilidade, né, da diversidade de programas, então você pode fazer o Mindfulness para redução do estresse, você pode fazer o Mindful Eating, você pode fazer o Self-Compassion, enfim, você pode escolher os programas e fazendo a sua trajetória, a sua vivência, a sua experiência, e percebendo as transformações que isso vai trazendo para a sua vida e se conectando cada vez mais com o que você pode e quer oferecer, né? E aí, depois que a gente tem já uma prática estabelecida, né, o hábito cultivado, a gente já está bem conectado com isso, e não é só a prática do sentar e meditar, não é. É como a gente coloca o mindfulness vivo na nossa vida diária, na nossa atitude, na nossa relação com o outro, na nossa relação consigo mesmo, né? E outras questões que vão surgindo a partir desse trabalho interno, né? Questão da alimentação, do cuidado com o corpo, né? E não só a meditação em si, cuidado da mente, mas o cuidado da gestão emocional. Então, é todo um trabalho interno, né?
E daí você vai procurar uma formação, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de formação aqui no Brasil, né? Quando eu comecei a minha informação, né, quando eu fui buscando esse caminho para a formação, era o Mente Aberta, né, que é o da Unifesp, né, mas hoje a gente tem muitos outros, então eu pontuei aqui alguns, eu acho que é legal falar, né, e quero deixar claro que é a minha visão, o que eu vou falar, né? Não é a regra, não é lei, não é a visão de todos, mas é a minha visão. Então, como muita gente me pergunta isso e me pede referência, então vou trazer aqui, porque pode ser que esclareça alguma coisa para vocês que estão buscando esse caminho, né? Então, eu acho que é super importante a gente procurar uma formação com pessoas que são referências, que são competentes, que são éticas e que estão construindo uma base sólida do mindfulness aqui no Brasil, né? Não é oba-oba, não é moda, não é coisa passageira, né? Então, a gente olhar para isso é muito importante para o nosso currículo e para a nossa formação em si, né? Com a responsabilidade daquilo que a gente vai aprender e replicar, né, para as pessoas. Então, mente aberta, né? Super recomendado, óbvio, não tem nem o que falar, né? Tem também a formação do MTI, que também é antiga aqui no Brasil. Se vocês colocarem Mindfulness Training International no Google, vocês vão encontrar que hoje já tem algumas pessoas oferecendo essa formação, como o Assertiva Mindfulness, o Reconectando Consciência Plena, o próprio Moved vai oferecer essa formação em janeiro. Quem mais que está fazendo essa formação? A Dani, que está junto com a Casa Maitri. Então, é uma formação também bem conceituada e bem importante no mundo mindfulness, né? Tem o Centro Paulista, né, que são os professores que também estavam no Mente Aberta na minha época. Hoje, não sei, acho que alguns já saíram de lá, enfim, alguns estão, outros não, mas são os professores que eram de lá, né? Dependendo da formação que você quer fazer, porque daí depois você pode seguir, né, por uma vertente, você tem como referência o Mindful Eating Brasil, né, que são pessoas também que estão muito comprometidas em trazer um ensino de qualidade, juntar, né, uma comunidade ética e com um trabalho sério. Então, Mindful Eating Brasil. Tem a Rede Conecta, que está com alguns convênios com formações internacionais. Então, tem o pessoal da Breathwork, que é uma formação que trabalha um pouco mais corpo, pensando um pouco mais na questão de dor crônica. Eles também estão trazendo, não sei como é que vai ser a formação, talvez para o ano que vem, mas eles estão fazendo os programas de 8 semanas do Self Compassion, que é o MSC, né? Então, essas são as referências para a gente buscar a formação profissional aqui no Brasil, né? Agora, fora, se você quiser viajar, tem um monte, né? E aí fica a seu critério fazer uma pesquisa mais aprofundada e que esteja alinhada com o que você está buscando construir, né? Tem também o MBRP aqui no Brasil, que é o programa de prevenção de recaída, que também é um trabalho bem sério, bem ético. E tem também no Mente Aberta a formação do MBCT, né, que é o trabalho do mindfulness junto com a terapia cognitiva. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de formação, né? E aí vem a questão, qual formação eu faço? Porque senão a gente fica igual louco querendo fazer todas, né? E haja dinheiro, vamos falar a verdade, né? É uma formação cara, é um investimento, né? Alto, então você pode fazer todas,
se você sentir esse chamado e tiver o dinheiro para fazer, né? Você pode ir graduando, né? Colocando de acordo com as suas prioridades, é o que eu tenho feito, né? E vai fazendo e vai complementando o seu saber. Uma não extingue a outra, eu acho que todas são complementares, mas eu penso que você pode fazer uma formação básica, né? Porque todos esses programas, eles vêm, né, do MBSR, que é o primeiro programa de Mindfulness que foi criado pelo Kabat-Zinn. Né? Então, a partir do MBSR, que é Mindfulness para redução do estresse, né? E a gente complementa promoção da qualidade de vida e da saúde, né? E aí cada pesquisador foi complementando com práticas mais específicas para alguma intervenção que eles pesquisavam. Então, o Self-Compassion para depressão, o MBRP prevenção de recaída, e assim vai, o Breathwork para dor crônica. Então, se a gente for pensar já numa linha de atuação, se você já tem isso claro, você pode ir seguindo a sua formação baseado nesses programas que já têm essa especificidade, né? Mas se você ainda não tem, né, isso claro, ou se você não tem esse desejo, né, esse porquê, você pode fazer a formação do Mindfulness para redução do estresse e promoção da saúde, né? Vamos dizer que seja um mais geral, é a base de todos os outros programas. Nesse, a gente trabalha as bases fundamentais, né? As práticas essenciais do MBSR, né? E os outros vão trazendo outros elementos com mais especificidade, tá? E aí, como é que a gente escolhe, né? Porque dentro do Mindfulness, você pode atuar em diversas áreas, né? Hoje o Mindfulness está nas escolas, hoje o Mindfulness está nos hospitais, nas empresas, no esporte, você pode trabalhar diretamente com crianças, você pode trabalhar com Mindful Eating, então tem diversas vertentes. E tem o Mindfulness dentro da clínica, né? Que a gente atua no consultório. Então, como é que a gente escolhe isso, né? Aí eu acho que é de volta para o trabalho interno, né? De você sentir, então você já sabe o seu porquê. Então, qual é o seu chamado, né? Se você olha para a sociedade, para as coisas que estão acontecendo, enfim, né? A gente não precisa procurar muito, né? Porque está acontecendo à sua volta. O que está acontecendo à sua volta? O que te incomoda que você gostaria de fazer alguma intervenção, ajudar, melhorar? Né? Qual é a causa que você gostaria de ver transformada e gostaria de ver o seu nome, né, nesse trabalho? Então, de repente, você está vendo muitas pessoas à sua volta com transtorno alimentar ou com essa angústia de emagrecimento, corpo perfeito, de dieta, né? Então, o Mindful Eating. Eu vou trabalhar a consciência alimentar, fazer as pessoas, né, se aceitarem, se entenderem, trabalhar a autocompaixão, consciência da alimentação, trabalhar a não dieta. Então, esse é o seu chamado, né? Então, você está vendo, de repente, o seu entorno, como é que está a rede pública de ensino, como é que está o clima dentro das escolas, né? E aí você tem esse chamado, não, eu quero levar o Mindfulness para os professores, ajudar os professores a sair do burnout, promover um ambiente, né, mais equânime para as crianças, que ele seja um multiplicador, que ele tenha um momento de pausa dentro da sala de aula para as crianças. Então você vai atuar na escola, né? Então a sua causa, não, eu estou vendo muita gente adoecendo no ambiente corporativo, burnout aumentando, depressão, ansiedade. Eu quero ajudar uma transformação dentro do ambiente corporativo. Então, você vai atuar com Mindfulness dentro do ambiente corporativo. Então, acho que é muito mais fácil a gente escolher essa linha, né, e como a gente vai fortalecendo o nosso trabalho, quando a gente vai olhando para dentro, com o que eu me identifico, o que me energiza, o que eu gosto de fazer, né? E você pode gostar de tudo.
e querer atuar em tudo, transformar tudo. Eu comecei um pouco assim, né? Eu fiz nas escolas, eu faço corporativo, né? Já fiz com crianças. Então, você vai se entendendo nisso, vai se encontrando, porque assim, não é possível a gente atuar em todas as áreas, né? Se a gente falar em tempo hábil que a gente tem para consolidar o nosso negócio e estruturar a nossa carreira, né? Não é possível. Chega um momento que a gente precisa fazer essa escolha, até por uma questão da nossa própria saúde, né? Da nossa gestão de estresse, né? Então, eu estou querendo promover saúde mental, gestão emocional, regulação emocional, dentro do ambiente mais saudável, dentro do mundo corporativo, mas eu tô aqui me descabelando de trabalhar para atender tudo, né? Então não dá, a gente tem que ter essa clareza de que tem momentos que a gente tem que abrir mão. Por mais que eu ache importante o mindfulness dentro das escolas, nesse momento eu não dou conta de estudar, me aprimorar, né? E focar um trabalho desse. Então, a minha opção hoje, por exemplo, é um foco maior em empresas, né? E gestão de estresse e ansiedade no geral, trabalho com público adulto. Então, você vai se identificando, vai alinhando isso, e eu acho que tem um outro elemento, né, que eu acredito muito nisso, né, que é o que vai se apresentando para você, né? Então, quando você se entrega de verdade, né, com alegria, com prazer, cuidando de você também, do seu bem-estar, de como você está se sentindo nessa atuação e nesse trabalho, né? O campo, né, ou o universo, ou como você queira chamar e acreditar, vai cuidando disso para você também. Então, as conexões vão surgindo, os trabalhos vão surgindo, né? Não é uma coisa que você tem que estar na busca o tempo todo. Você vai construindo o seu trabalho, você vai se aprimorando, você vai comunicando e as coisas vão chegando para você também, né? E nesse encontro, o seu caminho vai se desenhando. Então, acho que a gente tem que trazer também um pouco desse mindfulness, né? Que a gente estuda e que a gente conceitua, né, para as pessoas, para o nosso dia a dia enquanto construtor do nosso caminho no mindfulness, né? Essa confiança. Então, se a gente falar das atitudes mindfulness que podem estar presentes nessa nossa construção, né? A abertura, a gentileza, a confiança, a paciência. Então, né? A gentileza, a gratidão, a gente vai trazendo isso no dia a dia e as coisas vão tomando uma forma, né? Vão tomando um entorno, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui que são importantíssimas para a gente cuidar, né? Nesse nosso percurso. Cuidar por conta do nosso posicionamento, né? Do quanto as pessoas podem ver e acreditar e confiar que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é responsável, que nós estamos comprometidos em oferecer um trabalho. Qualidade é muito vago de falar, né? Mas um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho que propõe realmente ajudar, né, a pessoa naquele conflito, naquela solução que ela vem buscar em você, né? Então, primeira coisa, gente, não atue no que você não é habilitado. Então, para você ser um instrutor de mindfulness, não necessariamente você precisa ser um profissional da saúde, né? Você pode ter outras formações e fazer a formação em mindfulness, né? A gente tem muitas pessoas em transição de carreira que já transitaram, né? E como a gente gosta de falar, né, transição de vida, né, não é nem de carreira, é transição de vida. O mindfulness é uma vida nova na nossa vida. Então, tem pessoas que vêm da engenharia, tem pessoas que vêm do TI, tem pessoas que vêm, enfim, de N lugares, né? Da biologia, da nutrição, enfim, isso não importa, né? O que importa é o compromisso da pessoa
com o aprendizado dela e com aquilo que ela vai oferecer, né? Com a responsabilidade do outro ser humano que ela está acolhendo, né? Então, para você atuar com mindfulness, você não precisa ser necessariamente um profissional da saúde, né? E alguns centros de formações você não precisa ter nem a faculdade, né? E esse nem também é um vício de linguagem que eu estou atenta e corrigindo, né? Ainda, nem, a gente tem que abrir mão desses rótulos. Então, você não precisa ter formação superior. Alguns centros de formações você pode ter o segundo grau, enfim, e começar o seu percurso. Agora, o que você não pode fazer por uma questão de, primeiramente, humana, né? Eu acho que se a gente for humano, a cada segundo, conscientemente humano, a cada segundo, eu não preciso me preocupar com mais nada, código de ética, nada, porque isso já vai estar aqui, dentro de mim, vivo, com cada coisa que eu vou fazer. Então, se você não é um profissional da saúde, você não pode atuar com mindfulness em casos clínicos de depressão, de ansiedade, de estresse, né? Então, se chega uma pessoa, você é o instrutor de mindfulness, chega uma pessoa com quadro clínico de depressão, quadro clínico de ansiedade, quadro clínico de estresse ou qualquer outro quadro clínico, você encaminha para um instrutor que tenha formação na área da saúde, como um psicólogo, por exemplo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante da gente se atentar, tá? Uma outra coisa que a gente e faz parte, né, do nosso manual de boas práticas, né? Que em mindfulness a gente evita as palavras muito, né, rudes, muito extremas, muito rotuladoras. Então não é um código de ética, embora seja, né? É um manual de boas práticas, né? Um regimento de boas práticas. Isso fica mais suave, né? E tem mais a ver com o caminho que a gente assume a partir do momento que a gente escolhe o mindfulness como vida e como profissão, né? Então, não oferecer programas que a gente não tenha formação, né? Então, eu tenho a formação em MBHP, né? Ou o programa de redução do estresse, promoção da saúde, que é o da Unifesp. Então, eu não vou colocar lá no meu site, eu não vou vir aqui falar para vocês que eu estou oferecendo o programa de self-compassion. Eu não tenho essa formação. Então, eu tenho que ter esse compromisso ético de oferecer somente aquilo que eu tenho a formação. Eu não vou falar para você que eu estou oferecendo um programa de Mindful Eating, porque eu não tenho essa formação, né? Então, a gente ter esse compromisso ético com os outros colegas e com as pessoas com quem você está trabalhando, de você dizer o que realmente você está entregando, né? Agora, o que é possível e o que eu posso fazer e o que é ético fazer, e a gente vai entrar nisso na pergunta da Fabiana, né? Dentro do programa de Mindfulness para redução do estresse e ansiedade, a gente tem uma semana para trabalhar compaixão, né? E compaixão é um valor que é muito importante para mim, né? Pessoalmente falando. Vocês podem ver isso na minha comunicação, na minha maneira de fazer as coisas, no meu próprio marketing mindful, né? Então, a compaixão é um valor importante. Na minha formação de terapia focada na compaixão. Então, dentro do meu programa de 8 semanas, dentro do programa de 8 semanas da formação da Unifesp, a gente tem um módulo que tem a compaixão. Então, eu dou uma ênfase dessa compaixão e ela vem como elementos desde o começo do programa, né? Então, a gente vai trabalhando esses conceitos na fala, na própria prática, né? Em como se faz o manejo do grupo ou o manejo da prática no individual. Então, a compaixão viva. Eu não ofereço um programa de self-compassion, por enquanto, pode ser que eu venha a oferecer, mas a compaixão é algo que está lá. A autocompaixão é uma coisa que a gente vai conversando durante esse programa, tá?
Mindful Eating, eu não ofereço um programa de Mindful Eating, mas a gente fala de alimentação consciente, a gente faz a prática da uva passa, tem uma semana que a atividade de casa é fazer a alimentação consciente, então é um tema que está dentro do meu programa, né? Então a gente tem que ter esse compromisso de oferecer o programa em que a gente é habilitado e que a gente tem a formação, né? E aí a gente tem as diretrizes, né? As diretrizes de boas práticas para o instrutor de Mindfulness, né? No meu site tem disponível, no site da AbraMind tem disponível, então se vocês colocarem no Google, Manual de Boas Práticas em Mindfulness, vai aparecer lá do meu site, vocês podem ler, e tem algumas coisas que são os combinados, né? Para que a gente se aprofunde na prática pessoal, que a gente aprimore a prática pessoal e, juntamente com isso, a gente vai aprofundando a nossa atuação profissional e a nossa prática, né? Então, retiros, cursos contínuos, né? Formação contínua, participação em congressos, fazer supervisão, estar num grupo de outros instrutores. Então, tem algumas coisas que a gente faz que estão de acordo com esse regulamento, que não foi inventado pela AbraMind, nem pelo Escritório do Futuro, nem pelo Mente Aberta, né? É um acordo da comunidade de mindfulness no mundo, né? Então, o Mente Aberta traz as diretrizes da britânica, né, que eu acho que é o geral de lá de fora. Aqui na AbraMind a gente tem é um pouquinho diferente, mas se a gente for olhar a base, é a mesma, né, do nosso compromisso ético com essa atuação, tá? Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Autocompaixão permeia as práticas de mindfulness. As diretrizes são extremamente importantes. Exatamente. Então, a psicóloga Thais está falando aqui, né? Isso é uma coisa bem também importante, né? Da gente falar e deixar claro, né? Mindfulness e compaixão. Não existe mindfulness sem compaixão e não existe compaixão sem mindfulness, né? Então, no budismo, embora o mindfulness seja uma prática laica no contexto de metodologia, né? No budismo, a gente fala da mindfulness e compaixão são como duas asas de um pássaro, né? Então, estão juntas, caminhando juntas, né? Não tem como separar. Senão a gente fica, se a gente tira compaixão e autocompaixão de mindfulness, a gente fica num treino mecânico de foco e atenção e produtividade. E isso não tem nada a ver com mindfulness. Não com o mindfulness essência que a gente trabalha a partir do nosso manual, por exemplo, de boas práticas, né? E do que todo esse contexto, essa rede de instrutores e professores de mindfulness comprometidos com o mindfulness verdadeiro estão trabalhando. E por isso que é importante a gente buscar uma formação em centros que são referências no Brasil, desse mindfulness verdadeiro, né? Desse mindfulness humano, que promove a cultura de paz, compaixão, as nossas relações humanas, né? Verdadeiras, autênticas, né? Então, isso é muito importante a gente ter claro. Pois bem, já falamos meia hora, né? Deixa eu correr aqui, que eu quero ainda fazer uma prática no finalzinho, né? E aí, a Fabiana mandou uma pergunta que eu achei bem legal, que é como costurar o mindfulness com outras bases, né, de conhecimento de forma íntegra, ética e criativa, né? Então, eu acho que a própria pergunta já responde, né? Porque se você olha para isso com integridade e ética, você já tem a resposta de como fazer, e aí a criatividade pode fluir, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso claro, de não oferecer aquilo que eu não sou habilitada em oferecer, né? Mas a gente pode se abrir um pouco para essa criatividade e
trazer formas, né, diferentes e, de repente, na linguagem ou na forma de oferecer o mindfulness, de acordo com o contexto do que a gente vê necessidade, né? Nem todo mundo tem disponibilidade, seja lá por qual motivo for, de fazer um programa de 8 semanas, né? Então, voltando para o público, né? Para as pessoas que a gente atende, né? Nem todo mundo tem disponibilidade para fazer um programa de 8 semanas, mas de repente você pode oferecer um workshop de mindfulness de um dia inteiro, um intensivo de mindfulness de 2 dias, sábado e domingo. Você pode oferecer 4 semanas, você pode fazer o online, né? Então é a gente entender a necessidade das pessoas e a gente conseguir adequar essa mensagem, né? Esse conceito, essa filosofia do mindfulness, a prática do mindfulness na vida das pessoas, de forma que ofereça essa transformação que a gente sabe, né, que pode ajudar, mas dentro dessa integridade e dessa ética, né? Então eu listei aqui alguns exemplos de algumas coisas que eu já fiz e que é possível fazer, né? Então, por exemplo, mindfulness na mentoria. Quando eu faço a mentoria e a minha mentoria já é comunicada e oferecida para as pessoas com esse nome, né? Com mindfulness dentro, no sentido de mentoria de vida e negócios. Mindful, né? Tem que ter esse complemento. Então, quando a pessoa vem para a mentoria, ela já tem esse querer, esse desejo. Ela não vem para a minha mentoria para uma mentoria de negócio, faca na caveira, né? Sangue no olho, produtividade ninja. Não, ela já vem para buscar esse equilíbrio, né? Para conciliar vida profissional e vida pessoal, para buscar uma comunicação mais autêntica, mais gentil, mais compassiva do trabalho dela, né? Então, Agora, eu não falo que dentro da mentoria eu ofereço um programa de 8 semanas. Então, tudo bem você utilizar o conceito, a filosofia do mindfulness dentro da mentoria, desde que você deixe claro para a pessoa que o que você vai fazer, né? Aqui não é um programa de mindfulness de 8 semanas. Então, dentro da mentoria, tem mindfulness no conceito, na filosofia, na maneira como a gente constrói o negócio, na maneira como a gente constrói um estilo de vida junto com o negócio, na maneira como a gente vai trabalhando, como você se relaciona, né, com o seu dia a dia empreendedor. E tem prática de meditação no início da mentoria. Não é uma prática formal de mindfulness de meia hora, de 40 minutos. É uma prática de 3, 5 minutos de check-in, da gente convocar a presença, a intenção, né? Da gente cultivar aquele estado de presença aberto, gentil, para o que a gente vai criar no momento, na sessão da mentoria. Né? Então, não é um programa de mindfulness junto com a mentoria, mas os fundamentos de mindfulness, a filosofia e uma prática no sentido de cultivo de presença está presente. Né? Então, essa é uma forma de juntar. Uma outra coisa que eu faço, mindfulness na clínica. Então, atendo no consultório com psicoterapia baseada em mindfulness e compaixão. Então, quando a pessoa vem para a psicoterapia, o mindfulness e compaixão, autocompaixão, faz parte da nossa jornada, né? A prática de mindfulness está presente? Sim, mas o foco da psicoterapia não é o treino de mindfulness. O foco da psicoterapia é a escuta, é trabalhar a história da pessoa. Então, o mindfulness como prática é um convite. Dentro da sessão, então eu pergunto, dependendo de como a pessoa chega, não, eu quero uma prática, aí a gente faz uma pequena prática, né? Porque o espaço é
terapêutico, é psicoterapêutico, é a escuta, é a fala, o foco não é a prática do mindfulness. Mas também as pessoas têm a disponibilidade dos meus áudios de prática, ou eu recomendo algumas práticas num aplicativo, para que ela faça durante a semana, nos intervalos das sessões, né? Então, é pautado, né? A psicoterapia é baseada, é pautada pelo mindfulness. Isso é uma maneira ética também de utilizar e muito funcional, gente. Isso realmente sou suspeita para falar, né? Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu já fiz e que tem tudo a ver, mindfulness e comunicação não violenta. Então, como é que você pode unir saberes de uma forma ética e íntegra? Se esses saberes se conversam, ou se você quer agregar algo de valor para esse outro saber. Como eu faço com o marketing, né? Marketing mindful. Então, a base do marketing mindful é estratégias de marketing, mindfulness, teoria U, educação em valores. Então, estou juntando 4 saberes em prol de um único objetivo, né? Criar a nossa presença digital de uma maneira mais humanizada, mais consciente, que promova a saúde mental e não promova mais mentalidade de escassez, de estresse e sensação de que eu sou insuficiente o tempo todo, que é o que o marketing normal faz, né? Então, é a gente trazer essa consciência do porquê eu estou juntando esses saberes, qual é a função de cada um dentro disso que eu estou criando, né? Uma outra coisa que eu criei, que é a mentoria de vida mindful. Então, mentoria de vida mindful não é um programa de mindfulness, é uma mentoria onde eu trago diversos saberes. Então, tem mindfulness, tem mindful eating, tem autocompaixão, tem epigenética, né? Tem muita meditação, tem estilo de vida, a gente fala de redução do estresse. Mas eu falo que é um programa de mindful eating? Não, não é. Eu falo que é um programa de autocompaixão? Não, não é. É uma mentoria de vida mindful, onde eu compartilho de coisas que eu coloquei em prática na minha vida. Eu coloco, eu estudo, né? Eu estou na minha atuação profissional lidando com aqueles conteúdos. Então, é uma forma ética e criativa de eu juntar esses saberes, mas com consciência do porquê estou juntando, qual é a função de cada um, até onde eu posso ir com cada um. Então, eu acho que isso, quando a gente traz essas duas palavras, né, integridade e ética, né, é fácil da gente discernir o que a gente põe e o que a gente não coloca, o que a gente mistura, o que a gente não pode misturar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá falando parabéns, importante a fala dando a devida credibilidade aos instrutores. Sim, acho muito importante, porque a gente dedica muito tempo, né? A gente tem um comprometimento muito sério com isso. E a importância da formação também, né? Acho que a gente vê muita coisa pela internet, né? Vê gente oferecendo programa que nem pratica, quanto mais fez formação, né? A gente vê pessoas oferecendo programas que não tem nada de mindfulness no currículo, de formação, nem de nada, né? A gente vê pessoas oferecendo formação de mindfulness, né? Para profissionais, enfim. E essa pessoa não tem nem formação de instrutor, quem dirá de ser formador. Então, muita gente me procura e fala, você dá formação para instrutores? Não, gente, não dou. Eu faço o programa de 8 semanas, que é o primeiro passo para a sua formação. Então, o meu programa de 8 semanas oferece um certificado que é aceito pela Unifesp, é aceito pelo MTI, porque tenho a formação para isso, né? Então, todos os centros de formações exigem esse certificado de que você fez um programa de 8 semanas. Então, Escritório do Futuro oferece esse certificado, que é um primeiro passo. A formação você vai fazer com essas pessoas que eu mencionei aqui no começo da live. Quem está chegando agora pode assistir depois a gravação, né? Também fica lá no nosso canal do YouTube, também está no Spotify ou no nosso Facebook disponível, tá? Então, é isso. Então, a questão de ética e integridade
e aí a gente deixa a criatividade surgir, né? Porque se a gente sabe o que a gente quer oferecer, né? Qual é o ponto que eu quero que essas pessoas cheguem? Então, eu posso usar alguns saberes complementares que vão auxiliar, que vão facilitar essa caminhada e fazer com que essa pessoa chegue naquilo que você está oferecendo, naquilo que você se propõe a oferecer, tá bom? E aí, uma pergunta, né, que veio é: como fortaleço o meu trabalho? Né? Então, se você já fez a formação, se você já começou a atuar como instrutor, ou se você está começando, né, como é que você fortalece o seu trabalho? Então, eu tenho uma receitinha, né, uma fórmula, como a gente normalmente gosta de ter, que é parceria. Boas parcerias, né? Então, eu dou aula lá no Moved, eu estou na AbraMind, eu faço alguns projetos com outros profissionais, seja instrutor de Mindfulness ou não. Tem algumas empresas de consultoria que não têm instrutor de Mindfulness habilitado, eu faço parceria e quando eles têm alguma demanda de empresas para Mindfulness corporativo, eles me chamam. Então é isso, a gente tem que fazer parcerias, a gente tem que se comunicar com as pessoas, seja do Mindfulness ou não, né? Para que a gente possa unir forças. Eu acho que esse é um momento da nossa sociedade em que muita gente já tem essa clareza, mas eu acho que mais gente não tem, né? De que a gente já superou essa era de competitividade, qual é o seu diferencial competitivo, né? Então, quando a pessoa vem, por exemplo, para a mentoria de negócios Mindful, ela já está nessa mentalidade, né? A gente está num mundo de colaboração, de estar junto, de unir forças, porque a sociedade está precisando que a gente esteja juntos e que a gente tenha essa humanidade compartilhada, né? Olhar para o outro como outro ser humano que está no mesmo caminho que você, querendo promover a paz, saúde mental, saúde emocional. Gente, isso é muito lindo, né? A gente tem que estar junto, não é competição isso, né? Deixa a competição lá para quem quer vender produto não sei do que, né? Então, que ainda estão nesse mundo velho. Quem está aqui, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, cuidados terapêuticos, acolhimento. Vamos abrir a nossa mente para esse novo mundo de conexão, colaboração e de um fortalecendo o outro naquilo que a gente quer promover, que é a saúde, é paz, é uma sociedade mais justa, mais compassiva, né? Então, parcerias, porque juntos somos mais fortes naquele propósito, né? Que não pode ser só bonito lá no nosso site, ele tem que ser vivo no nosso dia a dia. Então, se o nosso propósito é promover vidas com mais significado, com mais saúde, com mais liberdade, com mais autenticidade, então a gente tem que estar livre, né, dessas pequenices, né, de competitividade, de não vou me juntar com fulano ou ciclano ou beltrano, enfim. Então, parcerias é o melhor caminho para você fortalecer o seu trabalho. Muito bem, vamos lá. 47 minutos, já falei bastante. O Instagram vai derrubar a gente em 10 minutos e eu gostaria de propor uma pequena prática, né? Porque Mindfulness, não dá para falar de Mindfulness só tagarelando, né? É legal a gente fazer uma pequena prática e trazer essa vivência para o momento. Então, eu quero fazer alguns convites finais antes da nossa prática, que é: se você está começando, né, a sua jornada para ser instrutor de Mindfulness, ou se você quer começar, então você pode fazer um programa de 8 semanas. Escritório do Futuro oferece isso na Vila Mariana, no Tatuapé presencialmente, ou online também. Assim, as pessoas têm se surpreendido, né, com o Mindfulness online. Não, mas online esse negócio não funciona. Funciona, né, e é muito bom. E se você está já, né, no caminho de formação, terminando a formação, começando aí a carreira e quer estruturar, entender melhor como é que você comunica
o seu trabalho, como é que você consolida a sua presença digital, fortalecendo o seu posicionamento, o seu trabalho, você pode fazer a mentoria de vida e negócios Mindful, né? Que a gente vai trabalhar essa junção, né? De você ter uma vida Mindful junto com o seu negócio Mindful. E se você já tem uma noção de negócio, já tem uma noção do seu modelo de negócio, de como você vai monetizar, né, do seu modelo de monetização e do seu lifestyle, né, e que é só saber como é que você cria uma presença digital mais consciente, gentil, compassiva e agregando valor para o mundo, né, para as pessoas que te acompanham, você pode fazer a mentoria de Marketing Mindful. Tudo isso tem lá no nosso site, né? escritoriodofuturo.com.br por enquanto, né? Mas não vou falar disso agora, depois eu falo. Pode até virar um motivo, um tema, né, de Diário do Futuro. E são esses os convites de hoje. E se o nosso conteúdo é interessante, se você acha que a nossa maneira de comunicar as coisas, né, tanto do mindfulness quanto do empreendedorismo, quanto de estilo de vida, né, e acha que é válido, compartilhe aí as nossas redes, né, o Instagram, o Facebook, com seus amigos que possam se beneficiar com esse conteúdo. Então, muito bem, deixa eu pegar aqui o meu bowl. E a gente vai fazer uma pequena prática. Então, do jeito que você está, para a gente já desmistificar essa coisa do mindfulness, em postura de lótus, fazendo mudra, né? Então, a gente, do jeito que está, se possível, colocar os pés no chão. Se você quiser fechar os olhos, você pode fechar, senão você pode deixar os olhos abertos, mas repousando, né, no que você vê à sua frente. E vai fazendo esse convite de introspecção, observando o seu corpo, percebendo as sensações táteis do corpo. Você pode observar a temperatura do corpo. Pode observar se existem alguns contrastes de temperatura, algumas partes mais frias, outras partes mais quentes. Sente os seus pés conectados, sente a sensação de toque na sola dos pés. Sente a sensação de toque das mãos. Talvez você possa perceber as sensações externas e internas das suas mãos. Então, observe a sua coluna. Talvez você sinta o toque da roupa nas suas costas. Observe a sua coluna ereta, sustentando a sua postura. Observe os ombros. E se você notar alguma tensão na região dos ombros, faça uma respiração, oferecendo uma suave soltura para os ombros. Observe a garganta, pescoço. Também solte essa região. Perceba a sua cabeça, couro cabeludo, a sua expressão facial. Talvez você possa respirar e soltar a expressão facial. E quando você solta os músculos do rosto, talvez você possa esboçar um suave sorriso.
Então você respira com esse sorriso no rosto. Percebe o ritmo da sua respiração e o ritmo do corpo acompanhando a respiração. Tome consciência desse seu momento de presença. Como a gente já está praticamente no final do dia, talvez você possa convidar a atitude mindfulness de gratidão, agradecendo por todas as coisas que foi possível você realizar. Sendo gentil consigo mesmo, consigo mesma, pelas coisas que não foram possíveis de serem realizadas. E com confiança de que você tem a clareza e a consciência de que essas coisas precisam ser feitas e que poderão ser retomadas amanhã, você novamente agradece a si mesma, a si mesmo, pela sua busca diária, pelo seu movimento, por suas ações, por você ser quem você é. Então, mantendo essa presença gentil, grata, consciente de quem você é e de tudo que você faz, você vai encerrando a sua pequena prática, mexendo com gentileza as mãos, os pés, abrindo os olhos, voltando para o externo. Muito bem. Então, para não quebrar essa qualidade de presença que acabamos de cultivar, encerro por aqui essa live, agradecendo a todos vocês que estiveram presentes, vocês aqui do Face, vocês aqui do Insta. Estaremos de volta na próxima terça-feira com o nosso Diário do Futuro. Se você tiver algum tema que você acha interessante, que vai te ajudar a criar uma vida mais significativa, mais feliz, manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz de trazer aqui, ou através da nossa fala, da nossa experiência, ou através de um convidado que possa falar melhor sobre o tema que lhe é importante, que lhe é caro. Gratidão pela presença de vocês, psicóloga Thaís Grespan. Desculpa que eu tô sem óculos, Thaís. Beijo, gratidão pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima live, terça-feira que vem.